Tem alguns livros que o autor conseguiu enxergar tão longe que quanto mais o tempo passa, em vez de o livro ficar ultrapassado, ele fica cada vez mais atual. E esse aqui é um desses livros, Formação Litúrgica, de Romano Guardini. É muito curioso como esse livro, escrito 100 anos atrás, ainda precisa ser lido hoje por todos aqueles que consideram a liturgia um assunto importante. É uma leitura incontornável para quem gosta desse tema, mas não só para quem gosta desse tema. Eu já explico por quê. Primeiro, falando um pouquinho do autor, né? Romano Guardini é um teólogo nascido na Itália, mas criado na Alemanha, que foi um dos grandes expoentes do pensamento cristão no começo do século XX. A obra dele se debruça sobre uma imensidão de temas. Ele chamou a atenção de intelectuais da época como o teólogo Joseph Ratzinger, Bento XVI, e a filósofa Hannah Arendt, e ele teve muita influência para a convocação e para as discussões que aconteceram no Concílio Vaticano II e continuou tendo influência depois do concílio. É um dos autores preferidos de Bento XVI e também do Papa Francisco. Francisco, quando tentou fazer um doutorado em teologia nos anos 80, quis fazer o doutorado sobre a obra de Guardini. A gente percebe a sua influência em vários dos escritos do Papa Francisco. E é um autor que desempenhou um papel fundamental no movimento litúrgico, que foi uma tendência, uma grande corrente que surgiu no começo do século XX, preocupada com o reavivamento da liturgia cristã. O movimento litúrgico acabou desembocando na reforma litúrgica, no Concílio Vaticano II. Mas a reforma não era o ponto principal em que o movimento litúrgico queria chegar. Ela é uma etapa do processo, uma etapa importante, fundamental, mas insuficiente. A tarefa que nós temos diante da liturgia não está concluída quando os livros litúrgicos foram revisados. E esse aqui é o livro que delineia qual é a tarefa que a gente tem para a liturgia hoje. Para que a liturgia seja de fato viva, vivida plenamente, com todo o nosso ser, que de fato seja fecunda para a nossa vida e para as nossas comunidades. E não é exagero isso que eu estou dizendo quando digo que aqui está delineada essa tarefa. Porque o Papa Francisco, quando publicou a Carta Apostólica Desiderio Desideravi, querendo justamente chamar a atenção para aquilo que cabe a nós hoje, como herdeiros de todo esse legado do movimento litúrgico, do Concílio Vaticano II, e o que hoje é nossa responsabilidade diante da liturgia, nessa carta apostólica ele remete várias vezes para esse livrinho aqui. Cita trechos de Guardini nesse texto e deixa muito claro que, para a gente compreender o que o Concílio Vaticano II quis em relação à liturgia, a gente precisa voltar um pouquinho antes e entender o que o movimento litúrgico propôs. E nesse sentido, Guardini é um autor fundamental, e esse livro em específico teve um papel muito importante na história desses desdobramentos. Mas como eu falei, não é só para quem gosta de liturgia que esse pode ser um livro interessante, porque Guardini teve uma formação teológica, se destacou com obras no campo da teologia, mas não só. Ele era um pensador de uma envergadura muito grande. Tem um estilo mais filosófico que teológico. E como pastor, como presbítero, acompanhava movimentos juvenis. Então a preocupação que ele tem é uma preocupação de pedagogo e de filósofo. É uma preocupação pelo modo como o ser humano pode amadurecer, pode se desenvolver. E é por isso que ele se interessa pela liturgia, porque a ritualidade oferece um caminho diferente de expressão de nós mesmos, de formação da nossa identidade e de relação nossa com as coisas, com o mundo e com a nossa dimensão comunitária, com os outros. E esse livro aqui é um livro em que Guardini faz questão de deixar isso muito claro.
a perspectiva que ele dá para a liturgia como um elemento formador da pessoa, numa formação que tem uma perspectiva integradora entre as diversas capacidades que compõem o ser humano, integradora em relação a como nós vivemos e convivemos uns com os outros, integradora em relação a como se dá o nosso conhecimento, como se dá o nosso amadurecimento, como se dá a nossa relação com o mundo. E não uma perspectiva fragmentada, como na época dele, mas ainda hoje a gente está tão acostumado, quando fala não só de religião e de espiritualidade, mas quando fala da vida em si, da educação, do modo como a gente se desenvolve. E por isso esse livro aqui vai longe quando enxerga essas questões e procura esmiuçar como que a linguagem da ritualidade trabalha essa integração. E essa é a edição que a editora Carpintaria publica desse livro centenário. É uma edição muito bem cuidada, com essa capa super bonita aqui com uma ilustração do Rômulo Piccoli, e que teve o cuidado de traduzir o livro do original alemão, a tradução é da Christiane Meyer, e de trazer também uma contextualização. Então a gente tem um prefácio assinado por Dom Jerônimo Pereira, que é presidente da Associação de Liturgistas do Brasil, e uma introdução bastante densa, bastante aprofundada, assinada pelo professor Ângelo Cardita, da Universidade de Laval, no Canadá. É uma edição realmente para que a gente possa aproveitar esse texto e tudo que ele tem a oferecer para a gente hoje nas nossas comunidades e na sociedade.